Podem sentar-se, meus amados irmãos. Domingo Gaudete, domingo da alegria, terceiro domingo do Advento. Dominus propest. O Senhor está próximo, o Senhor está perto. Se nós fôssemos falar então da alegria, claro que antes de tudo deveríamos olhar a pessoa mais feliz que habitou lá naquela época em que Deus, na sua providência, na sua sabedoria infinita, quis que fosse a plenitude dos tempos. A pessoa mais feliz na plenitude dos tempos foi Maria Santíssima, a mulher escolhida entre todas, a bendita, a quem o anjo saudando lhe disse: alegra-te, cheia de graça, ave. E o anjo dá a razão. Por que Nossa Senhora tem que ser feliz, tem que ser a pessoa mais feliz do mundo? Dominus tecum, o Senhor está contigo. Meus amados irmãos, para nós compreendermos aqui inicialmente, essa alegria profunda de Nossa Senhora, pelo fato de ela tornar-se o ventre, ou pelo menos para que ela tornasse o templo, o ventre, portanto, puríssimo que ela tinha, aonde o Verbo de Deus se encarnou. Claro, a razão desta alegria é essa presença tão íntima de Deus, do Verbo encarnado. E a gente entende como que essa alegria chegou num auge extraordinário. Ela não pôde conter para si mesma esta alegria egoisticamente, mas teve que transferir, teve que transmitir, teve que ir à casa de Isabel para lá também fazer com que a sua prima participasse desta alegria tão profunda. Imagina só a alegria de Isabel ao receber Nossa Senhora, De onde me veio a dita de ter na minha casa a mãe do meu Senhor. Por isso que a alegria de Nossa Senhora vai ser traduzida pelo Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Imaginemos a alegria ali em que Nossa Senhora, participando da vida de Isabel, vai trazer a alegria quando Jesus santifica João Batista no ventre de sua mãe. Pois bem, não podemos separar o tempo do advento de Nossa Senhora. É ela que é, portanto, essa mãe mestra que nos leva até o seu Filho Jesus. É ela quem vai nos mostrar a razão da verdadeira alegria e o sentido da perfeita alegria, que é ter Cristo dentro de nós. Assim como ela o teve, nós também podemos ter quando comungamos. Essa alegria vai ser profunda, vai ser verdadeira, vai ser uma alegria, portanto, que ninguém pode tirar. E quem tem Nosso Senhor tem tudo. A pessoa que comunga pode dizer sim, como Maria foi a pessoa mais feliz do mundo, ainda é na glória. Nós também podemos ser agora. E um dia também esperamos contemplar a visão de Deus e na eternidade do céu participarmos da alegria de Maria. Vejam bem, meus amados irmãos, quando São Paulo fala aos filipenses que o Senhor está perto, a gente precisa lembrar duas frases que falou também São Paulo no primeiro domingo do Advento e no segundo domingo, quando ele escrevia aos Romanos. Porque para a gente poder saber se de fato o Senhor está perto, se o Senhor está em nós, se nós temos a sua presença, a gente precisa lembrar aquela primeira frase que ele falou lá no primeiro domingo do Advento, quando disse que nós devemos nos revestir de Jesus Cristo. Quando a pessoa se reveste de Jesus Cristo, é porque possui na alma
a graça santificante. A pessoa se reveste da própria vida divina. A pessoa é outro Cristo. Tem, portanto, a presença da Trindade. Uma alma verdadeiramente santificada. Uma alma que se reveste de Cristo, porque Cristo possui este coração, este ser, este interior, esta alma. Agora, existe um sinal para de fato nós detectarmos, né? Se nós estamos revestidos de Cristo, se a sua graça está santificando o nosso interior profundamente. Aí vamos lembrar da segunda frase, né? São Paulo disse no segundo domingo, foi domingo passado. Que nós devemos ter uns para com os outros os mesmos sentimentos que teve nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o sinal, então, se você possui a Deus, se a sua alma é morada de Deus, porque aonde está o amor, ali está Deus. E aonde é que está o amor na vida do cristão, se ele não vive a caridade, né? Se ele não vive a concórdia, a fraternidade, o serviço que você deve prestar aos irmãos necessitados e qualquer outra pessoa que em qualquer momento possa precisar da sua ajuda espiritual, material, um conselho, uma esmola, ou talvez alguém que precisa apenas de um bom exemplo. Isso é caridade. E a caridade maior é quando nós damos o exemplo, né, de uma vida pacífica, enquanto você tem no coração a paz de Deus. E por diversas vezes nesse tempo do advento, São Paulo também vai falar da paz, como um resultado final desta presença divina e desta concórdia fraterna, que é necessário. Imagina passar o Natal com um sentimento de amargura, de rancor, de ódio no coração. Isso é de uma incompatibilidade enorme. Meus amados irmãos, São Paulo, quando ele fala que o Senhor está perto, né? Quando ele escrevia isso aos filipenses, lá nos primórdios do cristianismo, ele já dava um sentido escatológico, né? Porque ele queria que todas as pessoas estivessem preparadas, porque a qualquer momento nosso Senhor estaria de volta. E nesse sentido o Senhor está perto, o Senhor está próximo. A última vinda de nosso Senhor pode ser a qualquer momento. Isso só depende de Deus. Claro, tem outras circunstâncias, mas não vamos entrar neste mérito agora. O fato é que a igreja, quando instituiu o tempo do advento, ela sempre quis associar, né, esta preparação para o Natal como se já fosse uma preparação para a última vinda de Cristo. Então, quando a gente diz que o Senhor está perto, claro que tem um sentido que o Natal está se aproximando. É claro que tem um sentido que nosso Senhor está próximo, acessível, a sua graça pode vir habitar na nossa alma, a sua presença pode nos inundar, nos santificar por dentro. Portanto, o Senhor está perto, está dentro de nós. Mas, obviamente, que esta dignidade, eu diria, quando o cristão vive unido a Cristo, é o sinal infalível de que ele está preparado para quando o nosso Senhor voltar. E pode ser a qualquer momento, quando o nosso Senhor quiser, a alma estará, de fato, né, devidamente preparada. E vejam, quando acontecer esse dia da última vinda de nosso Senhor, aquela alma que estiver revestida da graça, que estiver revestida de Cristo, poderá, portanto, ressuscitar com a alma transfigurada e o corpo reluzente, para receber de nosso Senhor a devida recompensa. Quando nosso Senhor disser: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos preparei desde a constituição do mundo, né? E um sinal infalível de que deve, né? Um sinal infalível pelo qual se demonstra, né, que nós estamos preparados para a última vinda, é exatamente a caridade, né, fraterna. Que quando o nosso Senhor disser: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos preparei, ele vai continuar dizendo lá no Evangelho de São Mateus: porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me vestistes,
estive encarcerado e enfermo, me visitastes. Porque todas as vezes, nosso Senhor vai dizer para a gente que assim o fizestes a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Entra na posse, na alegria do teu Senhor. É triste quando o nosso Senhor tiver que dizer, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Aí vem todas as frases na negativa, porque tive fome e não me deste de comer, e assim por diante. Ou porque talvez não tivestes um convívio fraterno, uma vida de família, onde a paz estivesse reinando ali, naquele lar. A concórdia, a fraternidade, a caridade, que é um sinal, portanto, que nos prepara para a última vinda do Senhor. Interessante que São Paulo, então, quando ele falava isso para os fiéis, ele falava em tom de alegria, em tom de esperança, porque é tão belo imaginar que aquele cristão que se esforçou tantas vezes por permanecer na graça de Deus, por não jogar esta roupa da graça santificante no lixo com o pecado mortal, esse cristão que viveu o tempo todo se resguardando para não perder a vida divina na alma, esta alma que se esforçou por viver a caridade, na paciência, no perdão mútuo, esta alma poderá sim ter esperança e ter alegria de poder imaginar que receberá de nosso Senhor a devida recompensa. Porque fostes fiel no pouco, eu te darei a incumbência de grandes coisas. É proporcional à alegria do céu com a vida que nós levarmos aqui na terra. Existe para nós um modelo, que a liturgia nos coloca já desde domingo passado e vai colocar domingo que vem, que é São João Batista. Não existe caridade se não houver uma vida austera. Não é possível guardar a graça santificante se nós não fizermos penitência. João Batista é o modelo de um homem penitente, austero, como nosso Senhor disse domingo passado, que não é uma cana agitada pelo vento, ou que não se veste com roupas suntuosas e não habita nos palácios dos reis. Muitas vezes o cristão frouxo, o cristão que não ama, o cristão tíbio, ou para não dizer o cristão fresco, mole, que não vive a penitência, que é sempre uma pessoa volúvel, que se deixa levar facilmente pelas inclinações, ou que quer viver numa certa comodidade, cheia de prazeres, e talvez pelo consumismo, embora a pessoa não more num palácio, mas quer fazer da vida como se aqui fosse um paraíso, e isso é uma tentação em que o cristão pode, infelizmente, cair e não viver com autenticidade o seu cristianismo. Não existe autenticidade da vida cristã se não fizermos penitência como São João Batista. Se não nos humilharmos, não nos rebaixarmos, não nos aniquilarmos, como ele também, no Evangelho de hoje, mostra muito bem, quando vai falando àqueles fariseus, dizendo que não é o Cristo, mas sempre com palavras mais parcas, justamente para indicar que era necessário que ele diminuísse, que ele desaparecesse, para que Cristo pudesse ser mostrado ao mundo. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Portanto, na nossa vida cristã, se não houver este sentido de humildade em que nós nos aniquilamos, nos escondemos, morremos para nós mesmos, para que Cristo possa crescer e cada vez mais se desenvolver e aparecer de tal maneira na nossa vida que nós também possamos ser uma luz que ilumina as pessoas. De alguma maneira, as pessoas podem indicar e dizer: ali vai um cristão, um outro Cristo. Cristo tira o pecado do mundo, mas eis alguém que vive sem pecado pelo seu testemunho de vida. Não podemos imaginar que isto é impossível. Pelo contrário, com a graça de Deus, tudo é possível. Então, preparemos o caminho do Senhor para que o Natal seja um tempo de fato
de uma alegria profunda, de uma alegria espiritual, de uma alegria verdadeira. Natal este que nos santifica com a presença de Cristo, que nos dá a sua graça e que nos faz também imitá-lo, sobretudo pela caridade. E concluindo, não posso deixar de mencionar aqui uma pregação que eu fui olhar, do Papa Bento XVI, para o terceiro domingo do Advento. Curiosidade apenas. Primeira página que abri, Domingo Gaudete, lá pelos idos de 2007, o Papa Bento XVI dizia que a igreja, ela prega a alegria, mesmo diante do caos, mesmo cercada de guerras, mesmo em que o mundo esteja passando por tribulações terríveis, mesmo em que cristãos em diversos países estejam sendo perseguidos. A alegria, ela pode ser falada assim até às pessoas que estão sofrendo o desamparo, o abandono, porque a igreja quer pregar a esperança e dizer para todos que mesmo na cruz é possível olhar para Jesus e ter nele toda a confiança e assim encontrar nele essa esperança que o mundo precisa para voltar a ter paz e as pessoas que sofrem para ter o alívio, o conforto que só a graça de Deus pode dar. E que essa graça de Deus venha nos renovar, nos santificar, venha nos transformar por dentro, venha nos encher de alegria e venha dar aos pecadores a conversão e aos que sofrem o alívio e o consolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.